Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 18 e 19 do segundo livro do profeta Samuel. Lembrando sempre que a nossa versão é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo de número 18. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e o outro sobre o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que a metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será para que a cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isso farei. O que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei do lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo e, ao encontrar-se com Israel, deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque, naquele dia, consumiu mais gente do que a espada. Indo Absalão montado em seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão ficou preso nele pela cabeça e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado no carvalho. Então disse Joabe ao homem e lhe fizera saber: viste-o? Por que logo não o feriste ali, derrubando por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me passassem nas mãos 10.000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, Abisai e a Itai, dizendo: guarda-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens, e eles levaram as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta, e o povo voltou a perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama Monumento de Absalão. Então Davi disse a Ahimaás, filho de Zadok: deixa-me correr e dar notícia. Então disse Ahimaás, filho de Zadok: deixa-me correr para dar notícia ao rei, que já o Senhor vingou do poder dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terás recompensa das novas? Seja o que for, tornou Ahimaás, correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre as 2 portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e,
levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também esse traz boas novas? Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Ahimaaz, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Ahimaaz e disse: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaaz: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te do lado e espera aqui. E ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: seja como aquele que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Agora o capítulo de número 19. Disseram a Joabe: eis que o rei ainda está chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouviu dizer: o rei está de luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas da cidade, como se faz quando se foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que te livraram. Hoje a tua vida e a vida dos teus filhos, das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres, das tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada vale contigo os príncipes e os servos, porque entendo agora que se Absalão viesse todos nós hoje e fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração dos teus servos. Juro pelo Senhor que, se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal se será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, se assentou à porta, e os fizeram saber todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Tendo o povo em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, livrou-nos da mão dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. E agora, pois, que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, porque serieis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que ainda que todo Israel dizia: já chegou ao rei até sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis meus últimos a tornar a trazer ao rei? Disse a Amasa: não és tu osso da minha carne? Osso? Não és tu o meu osso e minha carne? Deus me faça que eu lhe aprover, se não vieres a ser para sempre comandante dos exércitos, em lugar de Joabe. Com isto, moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fora a um só homem, e mandaram-lhe dizer: volta, ó rei, tu e teus servos. Então o rei voltou, chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de passar o Jordão. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhando os seus
15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazer o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, e não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que eu pequei. Por isto, sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Absai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. E lhe jurou. Simei é aquele que tinha amaldiçoado Davi quando ele saiu de Jerusalém, né? E agora Davi concede perdão para ele. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, ele disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo, ó meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, o teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz-me, pois, conforme lhe parecer, porque toda a casa do meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de chamar-o de rei? Respondeu-lhe o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras, disse Mefibosete ao rei. Fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, de idade de 80 anos, e sustentara o rei quando estava em Manaim, porque era um homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo, e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado aos olhos do rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo, que há indo um pouco além do Jordão, porque há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, serei sepultado junto ao meu pai e à minha mãe. Mas eis que aí o teu servo Quimã, passe com ele o rei, meu senhor, faz-lhe o bem que lhe parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá e a metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porque o rei é o nosso parente. Por que, pois, nos irias por isso? Porventura comemos à custa do rei e nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá, disseram: 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que os outros. Por que, pois, fizeste caso a caso com nós? Não foi a nossa palavra a primeira a fazer voltar o nosso rei?
Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que as palavras dos homens de Israel. Então, meus amados irmãos, os eventos aqui, dos capítulos 18 e 19, relata a batalha, do exército de Davi com o exército de Absalão, sendo que Absalão, filho de Davi, morre na batalha, mais um filho que Davi perdeu. Nós vamos aí para o terceiro filho que Davi perdeu, desde o seu ato pecaminoso com Batseba, e a espada estaria sobre a sua casa. E o capítulo 19 fala ali de todo o processo de regresso de Davi para reinar novamente sobre o povo de Israel. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.